Olá, eu sou Márcia Belmiro e eu hoje quero conversar com você se o seu filho, sua filha, nesse momento, criança, adolescente, eu não sei, está tendo dificuldade na readaptação ao formato presencial, na maior parte das vezes híbrido, part-time presencial, algumas vezes de dentro de casa, online, e ao mesmo tempo todo um rodízio que muitas escolas estão fazendo e está sendo um pouco difícil algumas crianças se adaptarem a tantas regras novas. Algumas crianças não estão querendo sair de casa por várias razões e inclusive o receio de trazer o Covid para dentro de casa, as crianças, os adolescentes já têm mais noção, mais entendimento. E também algumas dificuldades no que diz respeito ao hábito que elas adquiriram ao longo desse longo tempo de estar dentro de casa, convivendo dentro de casa com o pai e com a mãe todos os dias. Se essa é a sua dificuldade, se nesse momento você está vivendo esse tipo de situação, eu quero te ajudar a pensar sobre soluções sobre isso, né? O que uma mãe pode fazer, o que o pai, o que os cuidadores podem fazer nesse momento com essas dificuldades, com esses desafios. Esse é o ponto do nosso debate hoje e eu quero trazer para você algumas reflexões, alguns entendimentos. Não tenho nenhuma pretensão mesmo de te dar uma resposta única, mas te levar a pensar sobre as coisas e você poder chegar a algumas conclusões e tomar algumas decisões a partir daí. Também não é do meu feitio, não é do meu estilo julgar. Eu não vou julgar você, que você está certa, nossa, você está vivendo um problemão, isso não tem jeito. Então não vou te julgar, te passando a mão na cabeça, te dizendo que você é uma pobre coitada, um pobre coitado. Também não vou te julgar te dizendo que você está errado porque você fez isso ou está errado porque você fez aquilo, porque não é a proposta, não acredito que isso possa de verdade ajudar você, a não ser te levar a ficar mais confusa e não funciona absolutamente. Então, minha proposta nesse nosso encontro, nesse bate-papo aqui, é você pensar sobre algo e tomar decisões com base nas reflexões que eu vou te trazendo, ok? Nunca antes vivemos tamanhas dificuldades. Nunca antes imaginávamos que estaríamos nessa situação ou vivendo coisas desse tipo. Por um lado, toda essa situação tem sido um grande impulsionador para mudanças estruturais da educação. Eu afirmo isso, digo isso com muita tranquilidade, com muita alegria até, porque a despeito de toda a dor, de todo o sofrimento, de todas as dificuldades que estamos vivendo, a escola se viu verdadeiramente mexida, mobilizada como nunca antes havia sido. Assim como também as famílias se mobilizaram como nunca antes tinha sido, para que se pudesse pensar novamente numa situação em que a aliança entre escola e família é fundamental para que realmente o aluno, seja criança, seja jovem, possa ter o seu melhor desenvolvimento cognitivo, social, emocional. No entanto, novas realidades exigem novas soluções. As realidades que estamos hoje imersos, todas essas realidades, todas essas situações, nos propõem encontrar novas saídas. Ou ficamos na depressão, no choramingo, ficamos não tem jeito, não tem mais jeito, as coisas estão muito difíceis. E pessoalmente eu acho que essa não é a melhor alternativa. Mas sim, essa é a situação, essa é a realidade. Como vamos lidar com ela? Como vamos resolver tudo isso? Então, nesse momento, a gente tem a circunstância que muitos pais têm se queixado comigo, me trazido, meu filho não está querendo ir para a aula, meu filho não está querendo, inclusive, voltar para a escola, sendo que agora já estamos com rodízio, então tem alguns dias que ele vai. E aí, as situações que acontecem é assim, a criança está dentro da sala de aula, mas ao mesmo tempo tem um grupo de crianças que estão assistindo via virtual, né, online.
E aí, a criança que está dentro da sala de aula, naquele dia do rodízio dela em sala de aula, diz assim, mas por que fulano está de pijama e eu estou aqui de uniforme? Por que fulano está tomando todinho e eu estou tendo que comer maçã, que é a merenda da escola de hoje? Enfim, essas questões que elas vão requerer algo mais intenso no que diz respeito a conversas. Tanto dentro da própria escola, para que se consiga colocar à tona o que a criança está pensando e sentindo, assim como os pais também terem outro tipo de conversa, uma conversa ampliada. Situações complexas como essa que nós estamos vivendo não têm uma única solução, mas antes vão exigir uma multiplicidade de visões, de percepções, de mudanças, de alternativas, para que a gente chegue a um bom termo para todos. Então, não temos certeza sobre que decisões vão dar certo ou não. A única certeza que nós temos é que conversar abertamente sobre as situações, incluindo a criança nesse debate, poderá sim render maior clareza sobre pensamentos e sentimentos, incluindo aí medos, angústias, ansiedades e aflições de todos os lados. Do lado do professor, do lado dos pais e do lado dos alunos. Conversar, só que vai ser uma conversa diferente. Não é a conversa professoral que diz, não tem jeito, você não tem mais jeito. Não é aquela conversa que diz, você tem que fazer isso. Tem que ser assim, ou tampouco não vai ser a conversa da barganha. Se você fizer, se você assistir a aula, eu te dou não sei o que, não sei o que. Essas conversas não funcionam. Ou funcionam por pouco tempo, ou funcionam num prazo muito curto, ou funcionam em algumas circunstâncias, em outras não. Funcionam uns dias, outros dias não. Então vai ser uma conversa diferente. No momento, a realidade... Há crianças que não estão se adaptando também ao online? Tem. Há crianças que não estão se adaptando ao presencial? Tem. Há crianças que não estão se adaptando a esse híbrido, a esse rodízio? Tem. Temos de tudo. Mas, por exemplo, nós temos crianças e temos escolas em que quando a criança mudou de professor, no ano passado ela não estava se adaptando, mas quando mudou de professor, ela começou a se adaptar ao ensino online. Então, a gente está diante de uma situação, de um problema que tem uma diversidade de causas, uma variedade de componentes e de pessoas envolvidas. Então, veja só, assim como o professor também sente dificuldade de fazer uma aula online interessante, divertida, e aí quando a criança muda de professor, a criança, o adolescente começa a sentir interesse em participar da aula, assim também a gente tem a criança que já não tinha uma facilidade muito grande na relação com a escola e que só exacerbou. A criança que estava indo bem e que na hora que ela se distanciou dos amigos, dos colegas, o mundo caiu. E aí, o grande motivador dela, que era estar dentro da escola, no encontro com os amigos, naquele momento de troca, porque isso tem tudo muito a ver com características de pessoas. Há alunos, há crianças, há jovens que são mais relacionais. Então, o fato de estar dentro de uma escola, nas relações, no convívio, aquilo tudo estimula o ensino. Estimula a aprendizagem dessa criança, estimula ela estar naquele momento em sala de aula, curtindo aquilo tudo, aproveitando daquilo tudo. Então, a gente tem aí um problema de diversas facetas. Por isso, consideramos esse problema um problema complexo e que requer visão ampliada de todos os lados. Portanto, requer o envolvimento de pai, mãe e filho numa conversa. Requer o envolvimento de escola, professor, diretor, orientador pedagógico,
junto com o pai, que junto com o aluno vão encontrando suas soluções. Não tem resposta pronta para essa situação que estamos vivendo. O que temos é a possibilidade de encontrarmos juntos as novas soluções para tais novas realidades. Então eu quero reafirmar com muita intensidade a necessidade nesse momento de um envolvimento pai, mãe e filho numa conversa. Pai, mãe e filho, seja criança ou adolescente, numa conversa clara, franca, onde se possa pensar juntos, onde se possa dizer, olha, nós estamos vivendo isso, filho, filha, precisamos encontrar juntos uma solução. Como é que vai ser para que você consiga se adaptar a toda essa situação? Sabendo que nesse momento a sua escola está propondo rodízio, sabendo que nesse momento vai ter dias que você vai estar em casa, sabendo que nesse momento vai ter dias que você vai ter que estar na escola, sabendo que nesse momento você de lá da escola vai ver que o coleguinha está usando pijama e você está de uniforme. Como é que vai ser para lidar com tudo isso? E aí você vai se surpreender como que as crianças e os adolescentes encontram soluções, encontram outras alternativas. Você vai se surpreender como que muitas vezes as sugestões e as soluções que as crianças, que os jovens vão encontrar, vão ser muito mais efetivas do que tudo que você possa dizer, faça desse jeito, se organize assim, se organize assado, mas crie um ambiente para que o aluno, seja criança ou jovem, encontre alternativas para ela lidar com todas essas situações. E só existe uma maneira, conversando. Nesse momento eu quero trazer para você um exercício, no que diz respeito especialmente à criança, mas que talvez sirva também se seu filho for adolescente. Faça uma distinção entre as questões que estão no âmbito do emocional e as questões que estão no âmbito do comportamental. Eu vou explicar isso melhor. Observe o seu filho, observe a sua filha e perceba. As questões que estão no âmbito emocional são basicamente as seguintes. Eu vou citar alguns exemplos para você. A criança afetivamente apegada aos pais devido ao excesso de tempo que teve dentro de casa, de reclusão. A criança que está assustada de sair de casa, são questões emocionais essas. A criança, também talvez o adolescente que esteja com medos e receios de pegar a doença. Ansiedade do reencontro com seus amigos sem saber como será recebido. Essas questões estão no âmbito do emocional. As questões que estão no âmbito do comportamental. Criança que está irritadiça, mal-humorada por conta da reclusão e do aumento de brigas e gritos em casa. A criança que sente sono, fome fora de hora por uma desadaptação aos horários de retorno à rotina e de disciplina versus os horários frouxos de estar em casa. O despreparo da criança em seguir as novas regras necessárias ao convívio em grupo. Então, são questões para você avaliar. Eu te dei aqui alguns exemplos de questões emocionais e de questões comportamentais. Se as questões estão no âmbito do emocional, talvez seja importante conversar com a criança, com seu filho, jovem, adolescente ou com a criança, sobre como ele está se sentindo. Então, esses sentimentos que possam estar tendo de medo, de angústia, de ansiedade, necessitam ser clareados, ditos, falados, conversados. Se as questões estão no âmbito mais do comportamental, também precisam ser ditos. Eu estou percebendo que você está mais irritadiço, porque comportamento é visível, você consegue ver. As emoções é mais a sua sensibilidade que vai te dar para você captar e perguntar, meu filho, eu estou tendo a impressão de que você está com medo, está com receio, que você está mais ansioso. Já as questões comportamentais, você vê, está ali, visível. Filho, eu percebo que você está tendo sono fora de hora, fome fora de hora. Sejam questões emocionais, sejam questões comportamentais, precisarão ser conversadas.
precisarão vir à tona e se falar sobre isso e juntos encontrarem soluções. Quero te trazer uma questão muito importante. Entenda, não é culpa de ninguém. Não é culpa do professor, não é culpa sua, não é culpa do seu filho, da sua filha. Não é culpa da escola, não há culpados. Há uma tendência muito grande de nós buscarmos culpados diante de uma situação difícil. Isso não nos levará para lugar algum. Apenas olhe para a situação. São essas as situações, elas são complexas. Então vamos adentrar nas emoções, adentrar nos comportamentos dos nossos filhos e conversarmos sobre isso. Isso sim poderá ajudar a seu filho a encontrar novas alternativas. Existem alternativas e elas precisam e podem ser encontradas. E nesse momento trago para você uma reflexão importante, especialmente para mãe e para pai. Eu compreendo que a essa altura você está exausto de um ano inteiro, mediando trabalho, escola, aula online, dever, arrumação de casa. Eu compreendo o quanto que você está exausta. E sem nenhum tipo de crítica, mas de constatação, mesmo antes da pandemia, muitas vezes nós mandávamos as crianças para a escola porque precisávamos mesmo de um tempo para nós, mesmo se você ficava em casa, trabalhando ou não. A questão é, muitas vezes as crianças vão para a escola e iam para a escola e você sentia um grande alívio e sem culpa de você sentir isso. A questão é que nesse momento as crianças e os jovens estão mais sensíveis a perceber se você está louco para ele voltar para a escola, para simplesmente você voltar a ter um pingo de sossego, voltar a ter um pouco de paz dentro de casa. E aí não tem nenhum problema de você sentir isso. A questão é como você vai expressar isso para a criança. Se você não fala sobre isso de uma maneira clara, a criança se sente abandonada, rejeitada, despachada. Essa sensação de ser despachada para a criança é uma sensação de abandono, é uma sensação de não amor. E não é isso que você sente pelo seu filho. Quando você quer mesmo que ele vá para a escola, para você ter o seu tempo, não é que você não ame, mas para o seu filho, para a criança, para o jovem, pode ficar essa sensação. Então também conversar sobre isso. E eu quero voltar aqui e te dizer, não é culpa de ninguém, é circunstancial. Você não está certa, você não está errada, você simplesmente é humana, viu, mãe? Você é simplesmente humana e sente necessidade, sim, de ter as crianças um tempo ocupado em outras coisas. Apenas seja clara sobre o seu amor e diga coisas com clareza para a criança, para o seu filho, e diga coisas com clareza, do tipo, filho, sim, eu preciso que você vá para a escola, porque enquanto você está na escola eu consigo trabalhar. Isso não significa que eu te amo menos, eu te amo muito. E nós podemos nos amar à distância. São coisas desse tipo que a criança, que o jovem precisa ouvir para confirmar para ele a sensação de proximidade que ele teve durante esse tempo dentro de casa. É a maneira como a gente vai conduzir as emoções e os comportamentos dos nossos filhos que poderão nos dar mais tranquilidade e facilitar essa adaptação nada fácil dos nossos filhos nessa nova escola, nesses novos padrões que estão sendo construídos, descobertos e vividos por todos nós. Fique bem, fique com Deus, um grande abraço.